Olá, sejam bem-vindos à 7ª aula de arte. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou acompanhá-los nesta aula que tem como objeto de conhecimento. Nossa aula é a 7, o objeto de conhecimento: mídias e ferramentas digitais nos processos de produções autorais e colaborativas. Detalhamento: as mídias nos processos de produções artísticas, o fazer artístico utilizando as mídias e ferramentas digitais de modo a promover participação individual e coletiva de forma ética e responsável. E vamos dar início à nossa aula. Olá, hoje vamos iniciar nossa aula no interior do Chroma Key, no estúdio do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Como vocês podem observar, eu estou no interior do Chroma Key. O que é o Chroma Key? Ele é um recurso que permite a substituição de uma cor sólida por outra imagem, que pode ser um tecido, lona ou parede nas cores verde ou azul, que são mais utilizados. Em nosso caso aqui, a cor verde, como vocês podem observar. Essa técnica é geralmente usada para a gravação de vídeos em estúdios, para inserção de um cenário virtual e é também muito utilizada em cenários de filmes. Por exemplo, Alice no País das Maravilhas, As Aventuras de Pi foram feitas com essa técnica de Chroma Key. Também em telejornais, na previsão do tempo, atrás do repórter que apresenta um mapa local. Para fazer esse efeito que foi utilizada a técnica de Chroma Key também. E aqui no Centro de Mídias, os professores utilizam muito esses recursos. Através dessa técnica, nós podemos viajar pelo mundo. Por exemplo, através de um estado, nós podemos estar em Paris, em Roma e a qualquer outro lugar do mundo. Também podemos fazer uma viagem no tempo. Podemos também viajar lá na Grécia Antiga, no Egito Antigo ou mesmo na Idade Média. E, por exemplo, em arte, utilizamos muito para mostrar obras de arte. Nós podemos viajar, por exemplo, em obras impressionista, expressionista, e também vocês podem viajar conosco e conhecer o mundo, viajar pelo tempo através dessa técnica. Então, assim vocês conheceram o Chroma Key, que é muito utilizado aqui nos estúdios do Centro de Mídia. Inclusive, o nosso cenário ele é produzido nessa técnica de Chroma Key. Então, a arte ela está no nosso entorno, está no nosso cotidiano. E também nós utilizamos muito a tecnologia e os recursos midiáticos. Então, a tecnologia ela está a favor da arte. Então, vamos ver como é que são essas novas tecnologias na arte. Bem, o termo tecnologia foi retirado da palavra grega técnica, que está relacionada à técnica, arte, ofício, acrescida do sufixo logia, que é estudo. Então, tecnologia deveria significar o estudo de práticas e métodos que formam técnicas e ofícios. No entanto, se formos procurar no dicionário atual, veremos que a concepção que temos dessa palavra é um produto de levantamentos científicos a partir do envolvimento de métodos, instrumentos e técnicas, a fim de solucionar um problema. Essa definição aproxima a tecnologia de um aspecto mais metodológico e científico, distanciando-a do perfil lúdico e teoria da arte. Então,
A arte, como maneira significativa de expressão, tem uma ampla possibilidade de meios para concretizar-se. Uma ideia pode ser materializada artisticamente através de técnicas e mecanismos muito diversos. Então, se nós viajarmos no tempo, nós podemos verificar que desde os primórdios, os homens primitivos já utilizavam a arte, mesmo sem saber que era arte, através das pinturas rupestres. Então, essa arte, ela tinha uma função ritualística. E a arte, em cada época, ela vai tendo novas funções. Por exemplo, no Egito Antigo, em toda a Idade Média, ela serviu também como parte da religiosidade do povo. E depois, lá no final do século XX, no final do século XIX, início do XX, houve uma ruptura com a revolução tecnológica. Houve vários inventos, houve invento da máquina fotográfica, da máquina a vapor. Então, a arte, ela sofreu uma ruptura. Então, os artistas, eles começaram a promover a arte de uma forma diferente. Então, surgiu aí as vanguardas artísticas. E a maneira diferente, então surgiu a arte moderna. E depois, nos dias atuais, nós temos o quê? A arte contemporânea. Então, na contemporaneidade, por exemplo, a inovação não se dá apenas pela criação de técnicas inusitadas, mas principalmente pela maneira como o artista se apropria delas e as utiliza para produzir sua ideia e transformá-la em uma obra de arte. Independente da linguagem escolhida, seja artes visuais, dança, música ou teatro, é o uso inteligente dos recursos técnicos que revela a genialidade do artista, sejam esses recursos tradicionais ou inovadores. Então, como vocês puderam observar nas aulas anteriores, existem diferentes estilos artísticos, por exemplo, em artes plásticas, nas pinturas. Os artistas, eles pintam, por exemplo, no impressionismo, eles pintam ali rapidamente, pinceladas rápidas. No expressionismo, eles colocam uma camada muito forte de tinta. Já no cubismo, eles usam figuras geométricas e também usam muito a colagem, prego objetos nas obras de arte. Então, o artista ele está sempre inovando, sempre buscando novas técnicas, novos suportes de arte. Por exemplo, na contemporaneidade, na época atual, alguns artistas ele utiliza o próprio corpo humano como suporte da arte. E na dança, como é que é? Ele também está buscando novas formas. Por exemplo, na dança contemporânea, os dançarinos utilizam o chão, utilizam a parede para dançar. E também não existe um corpo padrão na dança. Existem pessoas que são mais gordinhas, mais magras, mais baixas. Existem também deficientes que podem utilizar, por exemplo, uma cadeira de rodas. Então, o artista ele está sempre inovando, buscando novas formas de fazer arte. Então, para fazer arte, é preciso estar atento aos vários modos de produzir, de pensar e de se expressar. Afinal, desde o pincel até os programas mais modernos de arte digital, tudo é técnica, tudo é tecnologia. Então, os recursos tecnológicos também, existe artista que ele busca fazer suas obras através da arte digital. Ele produz obras ali utilizando apenas um computador. E a gente vai viajar um pouco no tempo, vai
conhecer um tipo de teatro que já fazia uma técnica diferente. Lá no século XVIII, como vocês podem ver aqui, existia o teatro negro de sombras. Então, esse teatro, ele tem seus ancestrais lá no teatro japonês de luz e sombra, desenvolvido antes do século XVIII. Então, a técnica se popularizou na República Tcheca nos anos 1960 e até hoje continua sendo uma forte tradição do local. Como vocês podem observar, usando apenas ilusão de ótica, um cenário bem equipado e iluminação cheia de cores vibrantes, como vocês podem observar, esse tipo de teatro ele permite que a mágica chegue até o espectador, sem o uso de nenhuma tecnologia rebuscada ou de última geração. O fundo negro, como vocês podem observar, e a ausência de luz auxiliam o público a focar a atenção apenas nos objetos e personagens iluminados pontualmente. Então, como vocês podem ver aí, cada objeto movimentado, o espectador ele vai diretamente olhar nesses objetos. Então, é uma técnica muito simples que foi utilizada lá no século XVIII e até nos dias atuais é também muito utilizado. E hoje, com a tecnologia muito avançada, existem os shows onde os espectadores eles podem assistir a um show de luzes. Existe até hoje os drones que formam palavras e luzes no céu. Então, a tecnologia hoje está a favor também da arte, no teatro, na dança. Então, todas as manifestações artísticas. E também a internet, ela está muito ao nosso favor hoje. Então, o maior símbolo do início do século XXI é a internet. Por meio dessa rede, o mundo globalizado não só consome, mas também produz informação. Qualquer pessoa conectada à internet pode se manifestar. Então, todos hoje têm um celular. Então, com esse celular, muitas pessoas podem o quê? Fotografar. Alguns fazem um curso de fotografia e começam o quê? A tirar fotos maravilhosas. Então, a fotografia também está ao nosso favor. E também existem várias redes sociais onde as pessoas também podem interagir através desses recursos. E também nós temos a mídia digital. Então, mídia digital é toda a comunicação feita através da internet. As mídias digitais são importantes ferramentas de sensibilização e compreensão com o objetivo de disseminar o conhecimento. Portanto, banners em site, anúncios pagos feitos através do Facebook, comerciais que antecedem vídeo no YouTube, links patrocinados e anúncios feitos no Instagram são alguns dos exemplos de mídia digital. Então, hoje existem muitas pessoas que vivem só da internet através das mídias sociais. Então, muitas pessoas, principalmente os famosos, os influencers, eles dependem desse meio. Então, para que eles consigam esses comerciais, esses patrocinadores, eles precisam de muitas visualizações. Então, a internet, ela faz parte do cotidiano de muitas pessoas.
E lá no final do século XX, muitos artistas pesquisavam as possibilidades de interação entre vídeo e computadores, fazendo experiências nas quais projeções, laser e células fotossensíveis são combinados para permitir a participação do público. Então, muitos artistas eles produzem suas artes através dessas mídias digitais, dessa tecnologia. Então, eles colocam uma obra de arte em que ela é compartilhada, ela é colaborativa e as pessoas podem interagir também ali na sua obra através dos recursos midiáticos. Bem, a tecnologia digital ela modificou especialmente os desenhos animados, que passaram da produção artesanal, em que as imagens eram registradas quadro a quadro, para a modelagem tridimensional de personagens em movimento, feita diretamente em computador. Bem, antes da tecnologia digital, para fazer os desenhos animados, os ilustradores eles precisavam de muitos desenhos, ou seja, se um personagem fizesse esse movimento no braço, cada um desse movimento era um desenho diferente. Então, hoje com a tecnologia, esses desenhos animados ficaram muito mais fácil de serem executados. Aí nós temos um exemplo de um desenho animado chamado Toy Story, que é tecnologia 3D. Então, a primeira produtora de animação a investir na geração de formas 3D por computador foi a Pixar, que em 1995 lançou Toy Story, o primeiro longa-metragem produzido digitalmente. E para você que nunca assistiu Toy Story, ele é baseado na história de um menininho que fazia aniversário e ganhou novos brinquedos. Então, os brinquedos antigos, quando o menininho sai do quarto, eles ganham vida ali. Então, essa história é toda baseada nesses brinquedos. E também nós temos filmes também que foram produzidos com essa tecnologia 3D. Aí nós temos a imagem de Avatar. Avatar, ele foi filmado nessa tecnologia de 3D, com os atores sendo transformados em versões digitais por captura de movimento. Avatar é um filme de ficção científica de estética esmerada, inova ao fundir atores reais e imagens criadas digitalmente. Aí você tem uma imagem real e uma imagem digital. Então foi utilizada essa tecnologia 3D. O filme é um híbrido de cinema e animação. É a produção mais cara da história do cinema. Em sentido técnico, com orçamento estimado em 500 milhões de dólares. Então, Avatar, a crítica diz que Avatar é uma inovação em termos de tecnologia cinematográfica devido ao seu desenvolvimento com visualizações 3D e gravação com câmeras que foram feitas especialmente para a produção do filme. Então, quem não assistiu esse filme, é importante que vocês assistam esse filme de tecnologia em 3D. Então, o filme é muito avançado e um filme muito bonito que vale a pena ir
assisti-lo. Acho que deve ter no Netflix, basta pesquisar. E também, como nós estamos falando em tecnologia, que ela está no nosso cotidiano, nós aqui no Centro de Mídias também usamos outro recurso tecnológico aqui, chamado de Alfa. Como vocês podem ver, através desse Alfa, nós podemos trazer várias imagens. Aqui nós temos uma escultura lá do Paleolítico, do tempo da pré-história, que é a Vênus de Willendorf, que ela era um amuleto. Ela tem o tamanho de 11 centímetros, ou seja, ela é desse tamanho. Só que para visualização, nós colocamos aqui em 3D para que vocês pudessem observar com mais detalhes. Também nós sempre utilizamos essa imagem aqui, que é uma pintura lá do Antigo Egito. Aqui nós temos um faraó que está na postura da lei da frontalidade. Então, todas as imagens lá do Egito Antigo, das pinturas, elas têm regras muito rígidas. Então, a gente mostra aqui com detalhes para vocês como que essa técnica era produzida lá no Egito Antigo, através da lei da frontalidade. Como vocês podem ver, o rosto do faraó está de perfil, os pés também, mas o tronco ele é sempre pintado ou desenhado de frente. E também a gente vai mostrar para vocês uma outra escultura aqui lá do neoclassicismo. Então, com mais detalhes aqui, que vocês podem observar o músculo aqui da escultura nessa pedra preta. Então, a gente mostra com detalhes através dessa tecnologia de Alfa. Então, o que vem ser a arte digital? A arte digital, ela pode ser entendida como aquela que é produzida no ambiente gráfico computacional. Sua finalidade é a criação de obras de arte multimídia por meio de algum software e hardware num espaço virtual. Isso só é possível devido ao avanço tecnológico e à necessidade da arte de adaptar-se ao meio e ao seu tempo, além de se tornar um meio mais acessível e democrático a todos. Então, a gente vai definir o que vem ser o software. O software é um conjunto de programas, processos, regras e, eventualmente, documentação relativos ao funcionamento de um conjunto de tratamentos de informação. É um serviço computacional utilizado para realizar ações nos sistemas de computadores. Ou seja, um software é todo o programa presente nos diversos dispositivos. Por exemplo, nos computadores, nós temos programa de Word, Excel, PowerPoint. Nos celulares, nós temos vários aplicativos, temos o Instagram, Facebook, e nos televisores nós temos os smartphones, onde podemos assistir Netflix e outras tecnologias, então, entre outros. Então, isso é a parte digital. E também nós temos o hardware. O que vem ser o hardware? Ele é a parte física do computador, ou seja, o conjunto de aparatos eletrônicos, peças e equipamentos que fazem o computador funcionar. A palavra hardware pode se referir também como um conjunto de equipamentos acoplados em produtos que precisam de algum tipo de processamento computacional. Então, o hardware é a parte física ali dos computadores, dos celulares. Então, os resultados dessa evolução podem ser vistos nas mais diversas formas de arte, tais como a fotografia, pintura, vídeo, animação e até visitas virtuais aos museus mais importantes do mundo. Também nós temos
a videoarte. O que vem ser a videoarte? Modalidade artística com registro em vídeo para expressar em ambiente tecnológico a produção de uma obra de arte. Então, através do que? Do vídeo, os artistas também podem mostrar a sua arte. Por exemplo, suas performances, uma instalação e também uma visita virtual. Ele pode filmar e pode ir em qualquer lugar do mundo e colocar essas filmagens, essas produções artísticas num vídeo em que qualquer pessoa do mundo pode observar. Então, a arte mediada pelos novos softwares oferece uma grande possibilidade de acesso, manipulação e interação, se comparado apenas com a contemplação no espaço físico de um museu. Então, como foi falado, através dessa tecnologia nós podemos ir a qualquer lugar do mundo. Inclusive, podemos fazer visitas virtuais em museus de qualquer lugar. Aqui no Brasil nós temos diversos museus, mas também nós podemos viajar e conhecer diferentes lugares. Olha aqui a tecnologia que nós temos hoje. Então, podemos viajar aqui em diferentes galerias de arte, como vocês podem ver. Com essa tecnologia é possível visitar, mover o cursor ao redor do piso, olha só. Pode ampliar aqui, chegar bem pertinho da imagem e dar aqui, ó, a volta, conhecer diferentes artes. Aqui nós temos um museu bem de arte contemporânea, que interessante, aqui são vários andares. Então, através dessa visita virtual, você vê com detalhes aqui qualquer imagem que deseja ampliar, você vem aqui e verifica. Então, tudo isso aqui é possível com a evolução dos meios e a adaptação da arte a tal. Olha que interessante. Então, aqui temos uma escultura. Sem sair de casa, você pode visitar vários museus. Olha aqui, outro museu, onde você pode visitar, dar a volta aqui, conhecer diferentes obras de arte do mundo inteiro. Viu só que interessante esse recurso que nós temos hoje, ou seja, a internet, né, isso, através dos softwares, né? E aqui nós temos a parte, né, material, que é o tablet. E também nós temos projetos virtuais que unem pessoas, ou seja, em 2021 criou-se uma comunidade que possui o nome de ArtPlace, que permitia às pessoas desenharem sobre uma enorme tela e esse desenho ficará permanentemente marcado sobre a enorme tela. É uma obra de arte criada por mais de 200.000 pessoas à volta do mundo, uma representação daquilo que a internet pode fazer, um símbolo de união, uma prova que a internet tem o poder de unir. É bonito analisar as pequenas referências que conseguimos encontrar. Então, aqui nós temos essa arte aqui coletiva, que ela foi criada no dia 30 de março, que durou 72 horas e ficou repleto de desenhos que representam nacionalidades, como vocês podem ver aqui, Estados Unidos, olha só,
Aqui nós temos o Brasil. Então, comunidade do Reddit ou memes da internet. Podíamos ler. Aqui tem uma tela vazia. Vocês podem colocar uma peça individualmente, vocês podem criar algo juntos. Então, a cada utilizador podia colorir um pixel a cada 5 minutos. Então, no canto inferior dessa obra aqui, a gente pode analisar aqui, ó, a bandeira de Portugal e da Argentina com Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Então, em homenagem à eterna rivalidade. Bem, podemos ver também várias obras de arte aqui. Então, podemos contemplar essa obra aqui que foi feita por uma comunidade, ou seja, 200.000 pessoas participaram. Então, assim, chegamos ao final da nossa aula.